Nosso entrevistado celebra 75 anos de convivência com o teatro, o circo e as letras. Eu dou boas-vindas ao Fernando Neves, fundador do grupo Os Fofos Encenam, uma companhia que iniciou seus trabalhos em 2001 e que desde então já colocou na estrada 12 montagens. Seja bem-vindo, Fernando Neves, ao Observatório da Cultura. Eu começo perguntando sobre essa origem sua, do circo, bisavô no circo, no teatro. Quanto que isso pesou para a sua entrada na cultura do teatro? Bom, a princípio não foi isso que me levou ao teatro. Não foi mesmo, porque numa família de artistas, tanto par de pai como par de mãe, e o único que faz teatro nos dias de hoje sou eu. Nunca, quando o circo termina, cada um já seguiu, porque gente de circo fazia os filhos estudarem muito. Eu lembro da Bibi Ferreira, que era uma queirolo, família de espanhóis, que essa é a origem do circo aqui no Brasil, né? E ela foi no Jô Soares, a Bibi estava com 92 anos, e ela chegou falando alemão com ele. E ele disse para ela: ô Bibi, com você eu não posso. Ela falou: mas você estudou na Suíça? Ele falou: não, mas Bibi, com você eu não posso. Daí ela disse: eu só estudava. Minha mãe pegava tanto meu pé, meu pai. E era isso. Os circenses, esses circenses tradicionais que vieram da Europa, porque essa é a história, eles tinham uma preocupação imensa com a educação dos filhos, né? Que talvez por entender que era o Brasil, eles eram felizes. Eu sempre vi que eles tinham muita felicidade de serem o que foram, de terem sido o que foram, melhor dizendo, de serem artistas de circo, enfim, mas eles, talvez, eu acho que eles não quisessem isso para os filhos deles, entenderem que era um ofício muito difícil de se levar, né? Enfim. Então, eu sou o que vingou. E talvez, eu acho que era o único que não tinha a menor probabilidade de se tornar um artista. E no fim fui eu, né? Mas a história é essa. Meu bisavô, Antônio das Neves, ele vem de Portugal, chega aqui em 1890, e tinha um circo que ele se une a Miguel de Farias, que era um comendador que trabalhava com Vital Brasil, ele fazia o número de cobras, ele já era de circo. E daí eles, me parece que o primeiro nome é Circo Luso Brasileiro, era uma coisa assim, os nomes foi mudando, os nomes foram trocando, o Circo Glória do Brasil, o Circo Colombo, Circo Teatro Colombo, porque a princípio não tinha o teatro no circo, e até chegar no Pavilhão Teatro Aretusa. É uma longa história, né? E termina em 1964. No começo de 64, eles fecham as portas e daí já estavam todos estruturados, tinham suas casas, estavam aposentados, até plano de saúde eles tinham. Imagina a Cruz Azul lá em São Paulo, não sei qual foi o trato, eles eram sócios remidos, enfim, eles tinham uma vida digna, eles conseguiram isso. Mas não pensavam isso para você? Não só para mim, para nenhum de nós. Eles não pensaram. E às vezes eu estava me indagando quando eu entro para o teatro, como é que eles conseguiram fazer isso com tanta habilidade? Mas é claro, eu sou depositário do saber do meu pai, circo oral. Se ele me passa o conhecimento dele, o circo acaba. Foi exatamente a geração do meu pai, ia para o circo depois do almoço. Meu pai ele fez contabilidade lá no Largo São Francisco, aquela cidade, Fundação Armando Álvares Penteado. Então, nossa, eles tinham orgulho do papai, né? Coisa. E a minha geração ia quando precisava de uma criança. A gente ia. Eu convivi muito com eles. Eu fui ator de circo. Fui um ator mirim.
Eu estou dizendo isso hoje em dia com a maior felicidade e emoção de ter sido um ator mirim de circo. Porque aí sim começa a minha história, e foi o princípio ali na ECA, na USP, com o primeiro trabalho que eu fiz lá, que ali eu considero meu primeiro trabalho de ator. Mas vamos voltar para a minha origem, né? Então, meu avô chega e tem os filhos, e final da década, começo da década de 20, acho que 20, essa família passa por São Lourenço aqui, os Neves, esse meu bisavô, o Antônio das Neves, com a Benedita, tiveram 8 filhos. E quando eles passam por São Lourenço, eles conhecem 4 irmãos, eram mais, mas esses 4, um homem, Santoro, e as 3 mulheres, Santoro, eles se casam, as 4 se casam, os 4 se casam com 4 dos Neves, ou seja, 4 irmãos casados com 4 irmãos. Né? 3 mulheres Santoro com 3 Neves e um Santoro com uma mulher Neves. Essa aí é a base do que eu vou conhecer como família. Na década de 20 isso acontece. Mas já tinha acontecido uma coisa, em 1910, quando esse mesmo circo passa por Machado aqui em Minas, você vê que eu sou bem mineiro, né? Uhum. Meu avô, por parte de mãe, era maestro da banda do circo do meu bisavô. E ele conhece a Lola com 15 anos, a Rosalina Viana, e se casa. Então, a família da minha mãe começa a se formar dentro do pavilhão, do circo da família do meu pai. A família da minha mãe se criou. Existia uma irmandade. Então, tinha que ser eu. Uhum. Porque eu sou fruto de 2 pessoas, de 2 artistas. Porque os outros não, ou casavam com a moça do bairro, ou com o rapaz do bairro, do lugar, como eles chamavam, né? Mas a minha família, essa é a origem desse Santoro com os Neves. E os Viana, que é a família do meu avô. E quando chega no Rio, eles seguem, porque o circo é nômade, e meu avô resolve ficar no Rio, por causa da Praça Tiradentes. Meu tio Jara, que é o irmão mais velho da minha mãe, ele começou a fazer uma dupla com Oscarito. Então eles trabalhavam no teatro de revista, teatro de comédia, e nos grandes pavilhões, porque vira pavilhão. A origem do circo a princípio ali no século XVIII, na França, Philippe Astley, fazendo um número equestre, né? Ali onde se cria como é que chama aquilo lá? O Picadeiro. Picadeiro, né? Ele ali começa, ele cria uma estrutura, assim como essas daqui, e agrega, que é essa a origem do circo, é agregar estéticas, pensamentos, é absolutamente antropofágico, né? Então ali ele já começa a chamar a trupe de comédia dell'arte, começa gente que engole fogo, que faz trapézio, enfim, ali ele começa a criar o que a gente entende como circo hoje em dia. Só que quando eles vão para os Estados Unidos, eles voltam com lona, que não é lona, era um algodão que eles impermeabilizavam. Então o circo passa por isso, e depois no Brasil, eu estou dizendo tudo isso porque vem da estrutura de madeira que vai para a lona, e depois aqui no Brasil, mas lá pela década de 20 e 30, ele vira uma estrutura que chama pavilhão, porque o teatro entra para o circo, com muita briga, porque os mais tradicionalistas não queriam o teatro no circo, que diz que aquilo não tirava toda a pureza, toda a origem, né, do circo, e eles então vira pavilhão, porque inclusive com o teatro, que começa muito timidamente, porque se pensar bem uma entrada de palhaço, um esquete de uma entrada, já é um número de teatro. Uhum. Depois eles começam a colocar mais gente, mais atores para participar daquela esquete, depois vem as pantomimas, e ali começa o teatro, que tem um picadeiro, fazem um palquinho, daí eles tiram o picadeiro, muda a estrutura, coloca um palco elisabetano, porque as arquibancadas entram do lado, e ali começa o circo-teatro, tendo a primeira parte que é de variedades, isso até os anos 60, ali quando as companhias tradicionais ainda estavam em atividade,
Hoje em dia tem, como Tubinho, eu sempre digo Tubinho que ele é meu amigo e é um gênio. Então o teatro dele é um teatro, mas é de lona, e depois o circo volta para a lona. Mas a estrutura era assim, de madeira e zinco. Então é pavilhão, por isso que o circo fica o Circo Colombo, Circo Teatro Colombo e depois o pavilhão Teatro Colombo. Então os números são adaptados para o palco italiano, né? E depois tinha a peça, a primeira e a segunda parte, ou seja, porque também ninguém saía para qualquer atividade que não tivesse 4 horas, né? E você nasce nesse ambiente. Eu nasci no circo do meu tio Jário, em Santos. Você falou que começa como um ator mirim ali do circo, uma atração mirim ali também. Sair do circo para o teatro foi uma dificuldade ou foi uma evolução? Não, vamos ver, que tem tudo a ver isso. Por isso que Mas eu nasci no circo. Uma quinta-feira, 10 horas, meu pai em cena e minha mãe me parindo ali no camarim. Então eu trago isso muito forte em mim. Eu sou uma pessoa de circo. Então hoje em dia eu faço teatro, sou um ator de teatro, eu dirijo teatro, pesquiso, mas eu sou de circo. Eu quero dizer isso porque é forte para mim. Então pronto, daí quando chega os anos 60 acaba tudo. E a gente estudando, vai, entrei na USP, viajei, fiquei 3 anos fora, volto, entro na USP para fazer letras, prestei letras. Isso depois de várias outras coisas, mas eu prestei letras e essa eu fiquei. E daí eu falei, mas eu quero ser jornalista, eu vou trabalhar na Abril, se é isso mesmo, eu vou fazer o curso mesmo de jornalismo. E depois de uns 3 anos, falei, não é isso. Trabalhei em outras coisas, trabalhei em emprego público, tudo, precisava me sustentar. Mas eu não pensava em fazer teatro. Eu tinha uma cultura teatro, mas assim mesmo, olha só. Eu, na Letras, tinha o curso dentro de literatura brasileira, de teatro brasileiro, que era ministrado pelo professor Désio de Almeida Prado, que é o maior crítico do Brasil. E eram 4 semestres. Eu falei, não, eu vou fazer o curso na literatura brasileira. Eu fiz um semestre com o Zé Miguel Snick, que foi muito importante, e depois eu entrei para fazer o curso de teatro brasileiro. Eu estou contando isso porque tudo tem a ver com de eu fazer teatro. Eu fui empurrado, porque eu encontrei com uma amiga minha que dançava comigo, Lilia Fanek, e daí eu estava ali na ECA, ela falou assim, Fernando, tá tudo bem? Eu falei, tá, é o seguinte, não sei o que eu vou fazer, eu fechei, viajei 2 anos, voltei, isso é 1976, final. Falei, eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou, então, aqui eu tenho um grupo, ela fazia cenografia lá na época. Eu tenho um grupo aqui e eles vão montar 2 textos curtos do Arrabal, que eu sei que você conhece. Por quê? Porque mesmo eu não fazendo teatro, mas a minha família ia ao teatro e a gente foi incentivado. Então, como eu tenho 75 anos, eu vi o show Opinião no Teatro de Arena. Eu vi todas as grandes montagens do Zé Celso. O Teatro de Arena a partir de 65. Aqueles festivais da Ruth Escobar. Então eu vi o Vitor Garcia, eu vi Jérôme Savary. E essa gente fazia... Esse era o teatro que eu amava. Já era esse. Nunca foi o teatro, não que eu não dê valor, não é isso. Mas aquele com uma base psicológica. Mas eu não entendia por quê. Eu fui entendendo aos poucos. Daí ela falou, não, vamos fazer, porque você dança, tem a fisicalidade, você sabe quem é Reich, você sabe que é Artaud, porque você estuda com Décio, você sabe que é tragédia, porque você estuda com Décio. Eu falei, mas eu sou um ator mirim de circo. Minha única família, quando eu termino o circo em 64, eu era muito novo, e foi isso, uma criança de circo. Daí ela falou, não, mas vamos lá falar, porque eu sei que você adora o Arrabal, a gente já conversou sobre isso. Falei, tá bom. Daí eu fui falar com o Hugo de la Santa e a Silvia Pogetti, que eram os 2 que estavam fazendo aquela pesquisa. E eu conversei com eles, morrendo de medo, e eles falaram, não, mas a gente vê que você sabe o que você está falando, a gente quer que você faça.
Daí foi 1 ano e meio de processo, 2 textos curtos, A Primeira Comunhão e Amores Impossíveis, do Arrabal, que chamou Espetáculo A Princesa Comungante. E daí eu fui, eu comecei, eu não tinha, era o único que não tinha uma preparação de ator, eu não tinha escola de ator, eu não tinha isso. Eu tinha o circo, mas para mim o teatro, e principalmente porque esses mestres, Décio, Alfredo Mesquita, essa gente que fez a renovação do teatro brasileiro, tinha muito preconceito com o circo. E não só com o circo, como teatro de revista, como com teatro de comédia. Era tudo de quinta categoria para eles, e eles nem botavam na conta, entendeu? Eles nem chamavam de ator ou atriz aqueles que frequentavam esses ambientes, que eram atores de revista, do teatro de comédia e dos pavilhões. Eles não consideravam atores. Eu perguntei, quando o professor Décio uma vez falou da Alda Garrido, que ela fazia a chuva, e ele falou, eu não sei nem o que ela estava fazendo, estava na crítica dele, e eu comentei com ele em sala de aula. E que ele dizia assim, eu não sei o que ela está fazendo no palco, nem atriz ela é. E eu pensei, mas ela é o quê? Mas você pensava que aquele saber que você tinha adquirido na convivência ali com sua família dentro do circo, teria essa valorização que você encontrou com aquele grupo que te chamou, mesmo sem uma formação tradicional ou erudita, você dava valor para essa formação que você tinha? Não, eu não sabia que eu era ator. Ainda mais tendo aula, ao mesmo tempo que eles me deram lá nas letras, eu fui aluno dos grandes intelectuais daquela época. Imagina Antônio Cândido ainda dando aula ali, Alfredo Bose. Eles me formaram, mas ao mesmo tempo eu saí de lá cheio de preconceito. E tanto é que na minha casa ninguém sabia. Ali depois, lá na ECA, aquelas pessoas, conhecendo minha mãe e minha família, eles tiveram acesso a essa história. Mas eu tinha, assim, problemas com isso, porque me fizeram acreditar que aquilo não valia nada. Hoje, com o que nós sabemos, as experiências, todos os meios que surgiram, isso é muito valorizado, né? Porque é uma junção da teoria com a prática que você viveu dentro de casa. Como professor, você hoje faz uma leitura diferente desse... Desculpa, eu tenho que voltar um pouco atrás para te responder isso. Porque essa pergunta que você me faz... ela faz sentido hoje, mas muitos anos da minha vida ela não fez sentido. Tanto é que eu começo a fazer teatro com 26 anos, você vê, já um pouco tarde, eu fui empurrado para fazer. Se eu não encontro com a Lília Fonec, acho que eu não estava aqui, porque eu não estava procurando. E quem via você no teatro, atuando, via em você uma formação que ninguém sabia de onde veio e valorizar o circo como uma escola? Então, quando a gente estreia A Princesa Comungante, na ECA, todo mundo falava, nossa, isso é tão diferente, mas é tão bacana o que você faz. Por quê? Porque eu não tinha base psicológica. A tal que dava, entendeu, o passaporte para você ser chamado de ator. Eu não tinha isso, mas eu não sabia. Claro, eu via teatro, não é que eu tinha feito aquilo, eu tinha uma noção do que era aquilo, mas não que eu tivesse domínio sobre aquilo. Eu fiz morrendo de medo. E depois... Quando eu conheço o Gabriel Vilela, que é um grande diretor de São Paulo, e a gente fica amigo, ele me vinha em cena e falava, Fernando, tem essa coisa de ECA, depois a gente montou o Fim de Jogo do Beckett, a gente se especializou em teatro do absurdo. Ele é tanta coisa, mas eu vejo você traz o circo. Eu ficava bravo com ele. Isso que você fala hoje faz muito sentido para muita gente que vai estar nos ouvindo, porque hoje o saber vem de muito lugar, e nem todo mundo tem uma formação acadêmica para aquele saber, mas tem o saber. Você se identifica mais com a turma de hoje, nesse lidar com o saber, do que da sua geração? Me identifico mais, porque assim, muita coisa caiu por terra. Ali, era muito recente. Pensa, o Kuznets chega aqui o quê? Nos anos 30, 40, as grandes companhias, a formação do TBC, a criação da EAD, tudo muito recente. Por exemplo, quando eles davam um curso sobre Stanislavski, nem os professores sabiam aplicar aquilo direito naquela época. Então estava muito isso de que circo é circo e não tem valor, é aquela coisa mesmo de palhaço. E o teatro
é uma outra coisa que é completamente diferente de tudo aquilo. Não se misturava, não tinha o menor contato, assim, de dizer. E quando eles brincavam, o que eles faziam? Durante anos eles pegavam o melodrama para fazer comédia com o melodrama, porque eles não tinham domínio sobre aquele conceito dramático. Mas tudo isso, eu estou dizendo agora... Agora a gente sabe disso. Né? Agora, depois de estudar muito, mas só com 56 anos, depois dessa experiência lá com a Companhia Dramática Piedade, Terror e Anarquia, que obviamente com aquilo que eu já estava vendo nos teatros, que eu sempre tinha visto, o contato com eles, a forma de conduzir, do processo de se montar uma peça, claro que eu começo a estudar tudo, mas estava em mim já esse teatro que eu faço até hoje. Na verdade é isso. Mas só quando eu conheço os Fofos, em 2000, e em 2002, com 52 anos, é que eu tenho coragem de propor a falar sobre isso. Todo esse tempo eu não falava. Eu não falava sobre isso. Eu me lembro que eu fiz O Médico Monstro, uma peça com Neila Torraca, direção do Marco Nanini, foi muito sucesso em São Paulo. E o Ney tinha acabado de perder a mãe dele, mas a minha mãe era muito engraçada, né? Assim, ela era gozadora, ela sacava assim, todo o meu preconceito, meu medo de falar sobre o circo, olha só que besteira, né? E daí ela falou, fala pro Ney vir aqui que eu quero fazer uma comida para ele perdeu a mãe dele, não sei o que. Eu falei, mas só não toca em assunto de circo aqui com o Ney, não sei o que. E daí eu me lembro que a sala de jantar tocou o telefone, fui para a sala de visita atender, quando eu voltei estava lá os álbuns. Por quê? Porque minha mãe tinha trabalhado com o pai e a mãe do Ney, e aí estavam nas fotos junto com ela. E o Ney falou, pelo amor de Deus, Fernando, você vem de uma tradição tão linda. E daí um dia ele convidou o Daniel Filho para a gente sair, porque eu tinha a foto da mãe e da tia do Daniel Filho, que eram contorcionistas, e minha avó era muito amiga da avó do Daniel Filho, e daí ele falou, traz aquela foto que eu vi lá na sua casa, das Meire Alba, para o Daniel, tudo, e a gente saiu para jantar, e eu mostrei as fotos, e o Ney ficou louco, ele falou, Fernando, pelo amor de Deus, por isso que você é do jeito que você é, porque você vem desse lugar, como eu também venho. Então, assim, eu fui enxergando, mas era difícil para mim. E daí por que também eu proponho para os Fofos? A gente fez, voltando para os Fofos, mas essa é a minha origem. Deu para entender onde eu esbarro no teatro, os preconceitos, e quando eu venho de uma intelectualidade lá da USP, que tinha muito preconceito contra, isso me afetou, entendeu? Me fizeram entender que aquilo não era arte, enfim. Você acredita ou pensa, reflete sobre isso, que atualmente, pela facilidade inclusive, e pelo fim desse preconceito, quem está, até seus alunos, você está no espaço acadêmico também, não procura tanto essa intelectualidade mais, porque o acesso, esse trânsito entre as artes é muito mais fluida hoje. A geração atual dá menos importância à intelectualidade por ela ter deixado de ser uma barreira para estar no espaço da arte, da cultura? Olha, depende, porque lá na USP eles são mais cabeção mesmo, sempre foi desse jeito. Mas eu estou dirigindo um rapaz aí que nós estamos fazendo um trabalho, ele está fazendo doutorado. E ele é palhaço, ele faz vários números de circo, ele é um intelectual e ator também, mas o barato dele é o circo. Os alunos pediram para fazer um curso com ele lá, como ele já está lá no doutorado, já defende agora em fevereiro, os alunos pediram, eu falei, na USP os alunos pediram para fazer um curso de palhaçaria com você? Ele falou, pediram. Eu falei, nossa, então, porque a Unicamp já faz isso. Tanto é que todo semestre eu estou lá, já dei aula, todo semestre eu estou lá para dar um curso, entendeu? Porque os alunos pedem também. É outra coisa, eles entendem, porque como é que eu resolvo propor isso para os Fofos, depois da primeira peça do Newton, do Deus Saber Tudo? Porque eu falei, eu ia ao teatro e via um Nelson Rodrigues, eu dizia assim, meu Deus, se eles fizessem, eu sem saber do que eu sei hoje, mas eu vi e falava, se eles fizessem isso, como se fazia no circo, acho que ficava melhor do que eles estão falando, porque o Nelson Rodrigues é melodrama, ele tem os dois pés no melodrama.
E por que aquela base psicológica com aquele ator, se já está tudo revelado? Porque a arte popular é isso, entrou, a plateia já sabe do que está falando. E eu ia ver um Shakespeare e eu falava, meu Deus do céu, se fizesse como faziam no circo, inclusive porque eles faziam Otelo, faziam Romeu e Julieta, eu falei, acho que ia ficar melhor. O que era isso? Era o ator com base psicológica, segurando o drama do meu personagem, onde não tem isso. Tanto é que no circo não tem personagem, é que papel que você vai fazer. Entendeu? É teatro de convenção, é máscara. Manja, você entra, a plateia sabe se você é o vilão ou se você é o herói. Então é tudo revelado. Eu tenho as pausas, mas não uma pausa psicológica, olhando para o umbigo e querendo resolver o drama do meu personagem. Esse caminho para o drama, que você perguntou, não sobre isso, mas sobre uma geração, se para essa geração é mais tranquilo conviver com isso, porque esse caminho do drama, ele já não é tão valorizado. O drama do meu personagem já não interessa. Me interessa o drama do coletivo. O que está acontecendo com essa sociedade de hoje? Então, esse lugar, é isso que me interessa e por isso que eu proponho. Mas como é que eu propus? Eu falei, mas como a gente vai entrar na arena, nós vamos ter que enfrentar as feras. Eu vou pegar lá, porque graças a Deus eu tinha um tio falecido, professor de História da Arte, que preservou o acervo da família. Os textos, uma coisa, então eu tive acesso. Eu falei, a gente vai escolher 5 melodramas ou 5 vaudevilles, porque não tem drama e comédia. No circo ou é melodrama ou é vaudeville, que são coisas completamente diferentes. O melodrama é um conceito dramático que vai para o drama, e o vaudeville é um conceito cômico, vai para a comédia. Mas é outro tipo de coisa, porque é outro tipo de interpretação. Você citou os Fofos Encenam. Sim. E eu preciso te perguntar, como é que surgiu essa formação? Como é que se uniram? Porque é o grupo que você está ligado há mais tempo, com várias montagens, né? É o meu seu grupo, grupo, não, o grupo ao qual eu pertenço. Que você pertence. Como é que surgiu e por que os Fofos Encenam? Então, eu estava no Rio de Janeiro, eu fazia parte da companhia do Gabriel Vilela, ele fazia a programação cultural do Teatro Glória e trabalhava na companhia. Eu levei para lá a senhorita Elce, do Márcio Aurélio, um grande diretor que eu já tinha trabalhado com ele, e a Débora Duboc, que fazia, que eu conhecia. Daí eu levei para lá uma temporada e eles foram muito bem, porque a peça, o Márcio é genial, né? E ali estava o Nilton Moreno e a Carol Badra, que eram da mesma turma da Unicamp, dos Fofos, que eles... E a Maristela Tobar, que veio depois para o grupo. Essas 3 pessoas, dizer a origem do grupo para voltar, como é que a gente se conheceu e como é que se formou. Mas esse nome, os Fofos, eles estavam na Unicamp, tinha a turma deles lá, e eles foram fazer um trabalho com o diretor, e eles foram para o festival, o diretor falou, a gente precisa arrumar um nome para esse grupo. Então eles brincando, falaram, os Fofos Encenam. Era o grupo, a turma do Nilton, acho que de 95 da Unicamp, acho que é essa turma. Quando eu os conheci no Rio de Janeiro, não todos, né? Foi juntando o Nilton e a Carol. Daí eu voltando para São Paulo, mudando de volta para São Paulo, o Nilton estava fazendo uma Liga do Baal com o Márcio Aurélio, ele teve que sair, eu entrei para substituir o Nilton. A gente foi ficando amigo e ele me mostrou esses textos curtos que falavam sobre homofobia, que era a dissertação dele na USP. E daí eu li e falei, gente, esse cara é bom demais, isso é uma obra-prima. A gente sem dinheiro, vamos montar, uma cama, cada um de pijama, e fizemos. Começou a acontecer, a gente fez uma temporada linda no... Essa é qual peça? Deus Sabia de Tudo e Não Fez Nada, era esse o nome. Eram 10 textos curtos que, somando, dava essa dramaturgia que tinha esse nome. A gente, daí quando vamos fazer, nós fizemos, e daí aconteceu. Daí eu propus, amei, tá naquele convívio com a Maristela Tobar, daí veio outra turma, 3 pessoas de outra turma da Unicamp, que era a Kátia Dacher, o Eduardo Reis e o Alex Grulli, que eles também, você vê, tudo meio Unicamp, eu não da USP, né? E daí foram juntando ali quando eu proponho fazer a Mulher Trem, eu convidei mais pessoas e daí formatou o grupo. E daí eu propus fazer uma peça de circo
porque eu queria pesquisar, eu tinha uma necessidade muito grande. Eu falei, alguém precisa contar essa história. Porque se eu não contar, quem é que vai contar? Mas eu também não quero fazer isso para dizer uma coisa tradicional de saudade, de dizer, eu fui de família de circo, de recordação. Não. Daí eu pensei muito, exatamente em cima daquele comentário que eu falei que eu ia ver Nelson, ia ver Shakespeare, e se fizesse como fazer no circo, isso ficava melhor. Eu falei, então eu preciso entender por que eu pensava isso e botar em prática. Né? Porque teatro você tem que botar em prática. E daí a gente fez A Mulher do Trem, que foi o primeiro espetáculo. E eu dizia para eles, isso é um Kinder Ovo. Eu não sei no que vai dar isso. Porque eu tenho as memórias, porque eu os conhecia todos, os velhos irmãos do vovô, até o Biso. Então eu convivi com eles, e minha família era muito unida. Então eu tinha as histórias muito presentes, eu sabia do espetáculo, eu lembro de cada um em cena, e isso também é muito importante porque eu pesquisei, de entender que era a tia Alzira na vida e o que ela fazia em cena, meu tio Aristides o que era na vida, meu avô que era, entendeu? E o que eles eram da cena, porque isso tem a ver exatamente com o que foi desenvolvido lá nos Fofos, que para mim a grande importância de tudo isso está voltada para o ator. Hoje em dia não, já tem com a marcação da cena, entendeu? Com outras questões aí que constroem essa cena, mas basicamente o ator foi pro ator mesmo. Então os Fofos se jogaram ali, se botaram à disposição, lindamente, né? Por isso que eu os amo. E daí a gente propôs, e foi muito incrível isso, porque eu pedi para o meu tio ali, que não foi fácil, porque ator de circo é ciumento, para arrancar aqueles textos da mão do meu tio. Ele não fazia nada, estava ali, mas ele não queria que saísse de lá. A duras penas eu consegui, eu peguei 6 vaudevilles e 6 melodramas. No melodrama, todo mundo optou rápido pelo Ferro em Brasa. Depois também eu fui entender por quê. E na comédia ali, um queria isso, outro. E daí meu tio ligou, assim, naquele dia aconteceu tudo, e ele falou, faz A Mulher do Trem, que era a peça que levantava a praça. Quando eu falei isso, eles nem tinham lido, ele falou, então vamos fazer A Mulher do Trem. E com A Mulher do Trem, o Zé Carlos Andrade, ele diretor de artes cênicas numa faculdade que eu dei aula, exatamente por conta que eu não queria ser professor, nada. Ele foi assistir e falou, eu quero que você vá dar aula lá na Faculdade Paulista de Artes, porque a gente não sabe fazer isso. Eu quero que você vá ensinar isso lá. E daí eu virei professor, foi desse jeito. Porque eu também não... Tudo, você está percebendo que eu fui empurrado. É como o circo que decide para onde vai para o próximo... O circo decide. A próxima cidade, né? Agora, por que você acredita que esse trabalho dos Fofos despertou tanto interesse da academia? Ele é foco de muitos pesquisadores, né? Que foram entender o trabalho dos Fofos. Sim. Por que você acha que esse trabalho, nesse formato, despertou tanto? Então, porque, na verdade, a gente está fazendo um teatro diferente, uma proposta diferente. Fora que ali tinham 2 linhas de trabalho, mas elas dialogavam. Do Nilton Moreno, que para mim é o maior autor que a gente tem hoje em dia, dramaturgo excelente, maravilhoso, um poeta. O autor das Centenários, a peça que eu estou tendo o maior prazer. A gente fala daqui a pouco dela. Mas é Nilton Moreno, que tinha a sua linha de pesquisa, e eu, tanto é que ele faz A Mulher do Trem, foi o último trabalho que ele fez como ator, que eu me lembro que ele dizia assim, nossa, eu não quero mais ser ator, eu tenho que ter uma epifania por noite para entrar em cena. E daí ele só escreve mesmo, hoje em dia dirige, mas não... Né? E a minha linha que era baseada no circo-teatro. O que é essa base do circo-teatro que me interessava? Quando eu começo porque eu tinha que dirigir aqueles atores e tinha que conduzir, tirar toda essa base psicológica que eles traziam da USP e da Unicamp, porque para fazer esse teatro de convenção. Era um vaudeville, de um autor maravilhoso, esses textos eram muito bem escritos, raso. Porque essa dramaturgia, se você for bem, é rasa, mas ela é absolutamente teatral, e é isso que me interessava. Então, nós seguimos, fazendo o quê? Fazendo o ator entender, como no circo, porque no circo o ator ele não tem diretor, ele tinha ensaiador.
E era uma peça por noite. O Tubinho faz uma peça por noite. Essas peças que tinham 30, 20 atores, 12, 10 atos. Como é que se faz com tudo isso em cena para um não atropelar outro? Como é que cada ator sabe a linha do seu personagem, do seu papel, aquele papel que vai fazer? Como é que o vilão se comporta, o herói, a heroína? Como é que tudo isso acontece? Sendo que não tem um diretor, não tem o figurinista. O figurino está lá, me lembro do camarim de figurino, criança mesmo, de acordo com a peça, eu ia lá, pegava a minha roupa e dava certinho, era aquilo. Não tinha ninguém que ia ficar atrás para dar, entendeu, o figurino? Eu falei, meu Deus, cada ator desses é um profissional do seu tipo, porque eu lembro deles falando. Minha avó, às vezes, estava com a minha mãe, olhava para um rapaz na rua e dizia, nossa, que tipo bom para fazer o Cristo, hein? Nossa, que tipo bom para fazer aquilo, que tipo bom para... E daí eu falei, é um tipo, é uma máscara, é ingênua, é o galã, é a dama central, o galã central, é o cômico. Isso. E de uma certa forma, respeita muito o personagem, né? Porque você procura o ator que se encaixa no personagem. É exatamente isso. E daí, porque o que acontece? Já está em livros do Rangel, por exemplo, que era um estudioso de teatro, ali estão os tipos de teatro. Os tipos que vêm tudo da comédia dell'arte, da máscara, um teatro de convenção. Então tem o galã, tem a ingênua, tem o cômico, tem a dama central, a dama galã, o galã central, o galã romântico, o galã rústico, o galã cômico. Mas quem é que vai vestir essa máscara? Por que ele veste essa máscara? É só o tipo físico? É físico de rolo, como eles chamam? Não. Então, aí é que começa a minha história sobre o que eu queria falar, sobre o porquê do circo. Porque esse ator tinha um temperamento que conduzia ele para esse lugar. Então, é exatamente isso que eu pesquiso, é o temperamento artístico desse ator. Eu criei exercícios para revelar esse temperamento e, a partir de conhecer o temperamento, ele revela a máscara. E isso despertou muito interesse de quem pesquisa, né? É essa que é a questão aqui. E agora você está em Minas Gerais, no interior, participando da montagem das Centenárias. Esse texto para você, ele e a montagem que está com o Grupo Pontapé em Uberlândia, te lembra muito o circo? A gente está, inclusive, aqui, ó, o público que está nos assistindo, vendo aqui o cenário. A plateia está aqui dentro do palco, né? Te lembra muito o circo? Eu faço circo. Aqui é circo. E daí essa peça, eu fazendo, eu vejo como o que eu estava fazendo e o Newton estava fazendo, como nós fazemos coisas que andavam juntas, entendeu? Tudo que a gente pesquisou, agora, isso para mim é uma grande revelação, como a gente estava caminhando um do lado do outro, entendeu? Sem ruído nenhum. Como as coisas, elas estavam dialogando ali o tempo inteiro. Manja, e fazendo como ator, porque o teatro é isso, né? A gente sabe a teoria, eu penso sobre isso, mas quando você vai para a cena, que você é aqui, né? Que a coisa acontece. Precisa ter aqui e precisa ter um outro ali. Porque se não tiver o outro ali, é ensaio, o teatro só se realiza. Se tiver um na plateia, já vira teatro. Que eu falo, a gente teve ali em parceria, em diálogo o tempo inteiro. Eu faço circo, porque é impressionante, eu faço 7 personagens, e cada personagem desses atende a uma máscara dessas. Por exemplo, eu tenho 75 anos, eu faço um personagem nonato que tem 20. Por que eu posso fazer? Um teatro realista não ia dar certo. Mas a máscara, o teatro de convenção, eu posso fazer. Eu posso fazer uma mulher, que eu boto um vestidinho, e eu estou fazendo a mulher, eu sou a mulher. É isso que é o teatro do circo. Sofisticadamente, o que nós estamos fazendo agora, com entendimento sobre essas questões todas que eu estou dizendo. Mas é isso que se faz no circo. Entendeu? Eu entro, faço o lampião, eu sou o lampião. A plateia entra o lampião. Passa 2 minutos, eu venho, eu sou a mulher de luto. Eu sou um coronel que entra. Como é que pode? Se você for levar para o teatro
psicológico, tudo. E desses 7, qual que é o que melhor se adequa ao seu tipo? Você citou o tipo, né? Qual que é aquele que o Fernando é o tipo que se adequa melhor? Escolhe um dos 7. Então, eu sou um baixo cômico, a característica de trabalhar para o espetáculo, dá a impressão, todo mundo trabalha para o espetáculo, mas a forma do galã trabalhar é uma outra coisa. O que eu penso o tempo inteiro? A questão do ritmo, do tempo, como é que está a organização do meu figurino lá fora, o tempo do espetáculo, o tempo da cena. É uma matemática na minha cabeça, que é muito braba. E também, por não ser, porque é assim, o baixo cômico Sobrete, a Sobrete é correspondente do baixo cômico, vice-versa. E tem as personalidades que eu chamo, os que vivem a história. Então eles caminham no instinto de morte, o instinto de vida, que segundo um psicólogo, o instinto de morte é tudo que você faz para se salvar, e o instinto de vida. O instinto de morte é tudo que eu preciso para enfrentar. Então essas personalidades, elas entram em cena com uma luz muito própria. Não que o baixo cômico Sobrete não tenha, mas a gente precisa fabricar. Então está mesmo lá no nosso nicho a composição. O que é isso? O que é a composição? Eu não vou, porque também as personalidades podem fazer composição, mas são muito tinta, muito sublinhado o negócio. E a gente faz uma composição mais leve, entendeu? Não tão forte, com cores não tão fortes. Então também é um grande prazer, dentro do meu tipo, dentro do meu temperamento, fazer vários personagens. Entendeu? Agora, o que é mais que eu me sinto melhor em cena mesmo, eu não sei dizer, mas acho que o Coronel é uma coisa que me joga de uma tal forma, assim, meio quase que dá a impressão que eu não tenho rede de apoio por baixo, porque eu acho que é uma nova experiência. Também a idade vai dando uma alterada nisso, né? Mas eu me jogo assim, eu entro sem rede em cena, que é uma coisa difícil para mim. Com isso que você está falando, com essa experiência, essa vivência do teatro, e a gente sempre aborda aqui no Observatório os aprendizados que nós temos para todos daquele ofício que o nosso entrevistado está aqui. Isso tudo que você falou, o que você acha que neste momento que a gente está passando, que a sociedade está passando, essas técnicas, esse conhecimento pode inspirar outras pessoas? Então, o que eu acho mais legal, o que eu mais gosto disso tudo, é porque tem um diálogo muito aberto e muito direto com a plateia e com o povo. É como um circo. O circo, você imagina, o pavilhão na época, tinha o camarote, que estava o prefeito, o médico, toda a elite da cidade. Nas cadeiras estava assim, a classe média da cidade, estava o bancário, o farmacêutico, e nas arquibancadas estava o camponês e o operário. E todos estavam lá para ver o mesmo espetáculo. Isso também tem na ideia da própria dramaturgia do circo, que é o melodrama. O Pixet-Récourt, que escreve o primeiro melodrama em 1800, Coelina, e diz: eu quero escrever para o mais culto e menos culto. Ou seja, é um teatro para todos, porque também você faz e daí entra o cara que é mais intelectual e diz: pô, eu vim aqui para ser chamado de burro. E mesmo aquele que é mais simples dizer: poxa, eu não entendi. Não. Todo mundo vai ver o mesmo espetáculo e vai se emocionar com o mesmo espetáculo. Que é o que a gente tem, o nosso material, é a emoção, que a gente quer trabalhar isso. Claro, despertando conhecimento, tudo que a gente pode trabalhar para, de sensações, de indignações com o povo, mas é um diálogo direto com o público. Isso, para mim, é o que é mais importante. Então, esse espetáculo aqui, se vier o doutor e se vier o moço que trabalha com operário numa fábrica, eles vão entender, vão se emocionar com esse espetáculo. Porque ele é feito para todo mundo. Está na ideia, está no próprio sentido do circo. Entendeu? Não é
o grande diretor que teve uma ideia como uma vez ali com a Reane Minuschini, a gente estava numa reunião do Sesc lá em São Paulo, e um rapaz, assim, um menino novo, saindo da faculdade, se achando um gênio. Ah, não gostaram, mas meu espetáculo é para daqui 50 anos que vai entender. A Riane falou, mas pelo amor de Deus, 50 anos nem você tá, nem eu. Nem A plateia não vai estar aqui, né? É para noite, é para hora, para aquela hora. O teatro é para a noite que a gente está aqui. É para aquele momento, entendeu? É isso que é o circo. Olha, é tão incrível essa história do circo, essa coisa agregadora do circo, que, por exemplo, eu fiz um projeto chamado Baú da Aretusa. Foi premiado, foi muito legal esse, que montava de 10 em 10 dias lá com os fofos. Uma peça de gêneros diferentes, que o circo, né, gêneros que o circo adotava ali, que estava na programação do circo. Daí eu fui montar a Ré Misteriosa, que foi um grande drama que o Douglas Sirkis, o diretor de Hollywood, que montava melodrama com Lana Turner, tudo, ele chamava Madame X. Eu falei, nossa, o melhor amigo, porque é isso, o melodrama ele é bipolar, né? Você está do lado do bem ou está do lado do mal, ou você está em extrema euforia ou você está em depressão. Então o meio de campo é para a virtude, que são os heróis, que tem pouco movimento. E daí eu falei, mas pô, esse melhor amigo, porque já que os heróis, eles não podem, que é diferente dos heróis da tragédia, eles só sofrem os reveses do mal, mas eles não podem reagir, mas quem vai reagir tem os melhores amigos para fazer esse papel. Eu falei, esse melhor amigo aqui da Ré Misteriosa, ele é chato. Tem um melhor amigo do Crime da Quinta Avenida, que é um cantor de ópera, é maravilhoso, eu vou trocar. Olha, eu peguei aquela peça aqui, botei nessa peça, e ninguém nunca falou, nossa, mas está meio... Entendeu? Porque é convenção, é máscara, é o melhor amigo daqui, não está funcionando, eu tiro e ponho aqui. Isso acontecia direto, e o autor da peça, quando ele chegava no circo e via isso, ele falava, você mudou, que maravilha, eu mesmo vou adotar isso que você fez, porque eu acho que deu muito mais resultado. Mas muito mais abertura para um aprendizado, né? Não tem assinatura, é minha obra-prima. Nós estamos aqui nós precisamos lotar esse circo. Isso é muito comum hoje no conhecimento que a gente tem visto, que é esse aprendizado coletivo, esse compartilhamento muito rápido do conhecimento, né? Você falou, o autor chega, ele gostou da mudança que você fez na obra-prima dele, que seria uma obra imexível, né? Hoje isso é muito comum no conhecimento para a gente ir para frente, né? Agora te perguntar, com relação a como você encontrou com o Grupo Pontapé para vir parar em Uberlândia nessa montagem das Centenárias? Então, quando a gente veio aqui fazer a Mulher do Trem, há muitos anos, acho que foi em 2004, uma coisa assim, ou 2005, eu não lembro, negócio de data. A Kátia, do meu grupo, Kátia Daher, ela conheceu a Kátia Lu. Eu não sei se foi a Lu ou foi a Bise. Eu não sei qual Kátia, e tanto é que ela ficou na casa, ela ficou mais tempo aqui, que ela estava dando um curso. Quando a Cris Lozano, que dirigiu aqui as Centenárias, me chamou, daí eu falei, Kátia, você lembra lá de Uberlândia? Ela falou, nossa, mas essas são os amores, não sei o quê, eu adorei, porque eu sou muito tímido e se eu não tiver uma referência, eu não vou, entendeu? Eu adoro a Cris Lozano, a gente é amigo, mas quando a Kátia me falou, eu falei para a Cris, eu vou. Eu vou. Porque eu já tinha tido essa referência delas através da Kátia do grupo. Foi assim que eu vim parar aqui para fazer a preparação dos atores da peça. Então eu vim para dar técnica mesmo, essa técnica eu fui desenvolvendo. Pronto, daí eu nem vi a estreia aqui, porque eu tive que voltar para São Paulo, que eu vivo ocupado, né, graças a Deus. E daí, quando elas me chamaram para eu fazer como ator, eu comecei a me criticar, eu falei, mas agora você está muito velho, fazer aqueles papéis. Eu falei, mas você fala uma coisa e faz outra? Você tá de convenção, não tem isso, bota a máscara e entra. E daí, 5 anos que eu não fazia, a última vez que eu trabalhei como ator, e a última apresentação foi em Uberlândia, com a Denise Fraga fazendo a Visita da Velha Senhora. E depois disso eu não tive tempo, porque quando você faz ator, você precisa ter disponibilidade, porque não dá para você viajar, fazer outra coisa, porque você tem que estar em cena. Então não dava, mas eu estava com muita vontade de fazer um trabalho de ator, muito. Daí a Kátia Lô me ligou, eu falei, olha, eu vou ter que mudar o mundo
vou ter que mexer com peças, ver se as pessoas topam para eu poder estar aí. Né? Esses 3 trabalhos que estão me esperando em São Paulo, eu pedi para eles esperarem eu fazer, porque eu queria muito. Eles falaram, não, tudo bem, Fê, vai. Foi desse jeito que eu vim parar aqui, fazendo, e graças a Deus que eu vim, porque para mim, assim, foi uma mexida. A gente precisa ir para o palco, a gente precisa. Foi uma mexida muito forte comigo, assim, muito. A tua vontade? Assim, De voltar para o palco? Não, mas contamina a direção, contamina a aula, contamina. A gente precisa fazer, a gente precisa entender, porque é aqui que você vê suas fragilidades, entendeu? Sua paixão, é aqui que você vê tudo. Todo dia eu vou fazer um movimento. Se eu ficar de pé aqui, será que dá para ficar de pé? Pode. Estamos no palco. Eu estou na coxia e aqui está a linha que separa. É aquela linha ali que eu entro, é aquela ali. Eu fico assim todo dia. Meu Deus do céu, por que que eu inventei essa moda de fazer teatro? Eu podia estar em casa, eu podia estar aqui. Eu entrei para dentro de cena, eu falo, é esse o lugar. Que bom que eu estou aqui. Essa linha aqui. Essa linha muda tudo. Muda tudo. Porque se ela não mudar, você precisa pensar, né? Se continuar o que você está sentindo lá fora, mas é uma linha. Porque é uma fragilidade. Você fica exposto e frágil. Porque você está vivendo, tudo que é seu está a serviço disso aqui. É a sua memória, o seu corpo, a sua voz, seu olhar, tudo, a sua emoção. É apaixonante, né? Excelente. E ainda mais que eu venho do circo, então é mais forte ainda. Fernando Neves, muito obrigado pela sua presença aqui no Observatório da Cultura. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. E a gente encerra mais esse episódio. Em breve estaremos de volta com mais um convidado aqui no nosso podcast. Clique, curta, compartilha e esteja conosco na próxima edição.